Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Unesp Debate, um programa para debater questões relativas ao ambiente acadêmico. E hoje nós vamos falar sobre a extensão nos cursos de graduação. A Política Nacional de Extensão Universitária, publicada em 2012, tem como principal finalidade afirmar o compromisso das instituições de ensino superior em se tornarem instrumentos de transformação social a fim de promover justiça, solidariedade e democracia. Para debater essa questão da Política Nacional de Extensão Universitária, nós recebemos aqui hoje o professor doutor Helder Eterno da Silva, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia e também presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras, o FORPROEX, e é coordenador do Colégio de Pró-Reitores de Extensão da Associação Nacional de Reitores, a Andifes. E para apresentar o contexto da Universidade Estadual Paulista, recebemos o nosso pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária, professor doutor Raul Borges Guimarães. Professores, é um prazer recebê-los aqui no Unesp em Debate. Para a gente começar a falar, professor Helder, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, quais são as características da extensão universitária, que é considerado um marco, um pioneirismo da nossa academia brasileira. Olá, obrigado pelo convite de estar aqui na Unesp. É uma alegria partilhar esse momento com o professor Raul e com toda a comunidade Unesp. Primeiro, nós precisamos compreender qual é a finalidade da universidade pública e como que essa universidade pública brasileira foi se desenhando ao longo dos últimos tempos. Quando a Constituição de 88 traz a dinâmica da extensão universitária como uma das grandes características e pilares da universidade brasileira, a extensão ela vem em horizontalidade ao ensino e à pesquisa. Então não existe uma universidade pública que não se paute nessa relação ensino, pesquisa e extensão. Às vezes se fala de tríade, eu não gosto muito de usar essa metáfora, porque o que nós temos de fato é um conjunto de ações acadêmicas que vão se interfaceando a partir da pesquisa, a partir do ensino e a partir das atividades de intervenção, de diálogo, de interação, de relação profícua com outros setores da sociedade. A universidade não é uma ilha e não sendo uma ilha, é necessário que a gente, de forma muito democrática, dialogue com os diferentes agentes que estão em torno dessa instituição e dentro dessa instituição. E é nessa direção que a extensão universitária vem à baila, vem à discussão para que, de fato, as universidades brasileiras, todas elas, institutos federais e faculdades, aloquem a extensão como componente curricular dentro dos projetos pedagógicos. Professores, pensando nessa dimensão, né, desse diálogo com a sociedade, anteriormente se falava no para a sociedade, e hoje a gente muda um pouco a preposição e traz o com a comunidade, né? Como que esse processo ele ocorre, né, em nível nacional, professor, e depois pedir para o Raul exemplificar aqui com a realidade da nossa universidade. Sim, há um refinamento importante histórico da própria compreensão do que é a extensão universitária. A reforma universitária de 1968 traz a extensão como um elemento de assistência à comunidade. Então, esse para comunidade, como se nós apresentássemos respostas prontas à sociedade e, se a gente vai apresentar respostas prontas, nós temos essas respostas. E não é bem assim. A universidade, ela se articula e busca essas respostas junto com a comunidade, para que, junto com a comunidade, a gente consiga produzir conhecimentos que, de fato, sejam oriundos do diálogo e não apenas de um dos pontos, ou universidade, ou sociedade, aliás. Universidade é sociedade. E a extensão, inclusive, ela dá esse sentido comunitário e social da existência da própria universidade e do conhecimento científico. Professor Raul, aqui na Unesp, como que nos enquadramos nesse contexto da política, do que é a extensão em nível nacional, trazendo aqui para o estado de São Paulo? Obrigado, seu convite, muito importante a gente estar nesse programa debatendo esse tema, né, que é o tema do momento nas universidades brasileiras, mas eu diria que no mundo inteiro, né, você tem aí um fortalecimento desse debate, de se pensar o papel da universidade, né, nos desafios que estão colocados para as sociedades em geral aí, né? Eu diria assim que a Unesp,
as universidades estaduais paulistas, elas sempre foram muito conservadoras, extremamente conservadoras, né? E foi um processo muito lento, né, vamos dizer assim, de alinhamento da nossa universidade com essa política nacional. Eu diria que esse é um processo que a gente está conseguindo concluir muito recentemente, quer dizer, na medida em que, ao término da gestão da professora Cleópatra, a gente incorpora a dimensão da cultura, né? Isso é novembro de 2020, nós temos a ampliação, né, da nossa pró-reitoria de Extensão e Cultura. Depois a gente pode debater um pouco a importância, não é por acaso, né, que extensão e cultura caminham junto. Ambas pró-reitorias das duas universidades. E muitas universidades brasileiras têm um pouco esse perfil, né, porque essa dimensão da cultura ela é muito importante para isso que está falando o professor Helder, né? E o que ocorre é que a Unesp foi se alinhando, né? A gente foi se transformando em signatário dessa política nacional, participando do ForProEx, né? E fortalecendo esse debate dentro da nossa universidade. Então, eu diria que com a curricularização da extensão, né, na graduação, nós estamos completando esse processo de institucionalização, porque isso já está abrindo uma série de novas questões da indissociabilidade da extensão com a pesquisa, também, não só o ensino, mas com a pró-reitoria de pesquisa, com a pró-reitoria de pós-graduação, né? Então, essa dimensão, né, da nossa atividade acadêmica, ela se fortalece bastante e eu acho que a Unesp agora se encontra bem alinhada nesse movimento, que é o movimento nacional, e a gente entende que a Unesp tem que ter um protagonismo maior, participar mais, né, dos debates da própria ForProEx, né, e ajudar esse movimento nacional a avançar nessa agenda. Professor, o senhor mencionou a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E se a gente recuperar a nossa Constituição, lá no artigo 207, estabelece que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão a esse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Em 2018, nós temos uma resolução, né, que traz as diretrizes para a extensão universitária e traz, então, essa nova determinação, vamos assim dizer, da curricularização ou acreditação da extensão universitária. Eu gostaria de saber, professor Helder, como que os cursos de graduação das diferentes universidades brasileiras estão se movimentando e qual seria a importância, então, de trazer essa dimensão da extensão para dentro da matriz curricular dos projetos políticos pedagógicos. Exatamente. Primeiro, é importante a gente destacar que as diretrizes nacionais da extensão, elas não tratam somente da inserção curricular da extensão nos cursos de graduação. Eu acho que as universidades brasileiras e o Fórum de Pró-Reitores de Extensão têm se movimentado para mostrar para as universidades que estamos diante de uma mudança de paradigma. Que universidade temos, que universidade queremos e que sociedade nós vamos construir a partir desta nova universidade. Uma universidade mais aberta, uma universidade mais dialógica. E é nesse sentido que a extensão universitária, ela vem nesse movimento de ser inserida dentro do fluxo curricular, a partir não do abandono, e é um grande medo que algumas pessoas têm, como se nós estivéssemos abandonando conteúdos ou como se nós estivéssemos fazendo algumas atividades filantrópicas ou voluntariosas. A extensão não é isso. Assistencialismo. Não, ela não é isso. A extensão, ela, como bem diz as diretrizes, ela se integra à matriz curricular dos cursos. Se integrar é relacionar-se harmoniosamente. Se integrar é dar completude, é dar complexidade. E ainda ela diz que se integra à organização da própria pesquisa. O que significa que quando as universidades brasileiras se organizam e olham seu fluxo curricular e percebem que a abordagem dos diferentes conhecimentos, conteúdos científicos pode se dar não no eixo pedagógico clássico, estudante, professor, conhecimento, mas num outro eixo mais flexível, estudante, professor, conhecimento, comunidade, isso dá uma outra característica para a formação. Isso, obviamente, vai complexificar os currículos. Isso torna os currículos mais flexíveis, ao mesmo tempo mais modernos, mais dialógicos, mais comprometidos com o desenvolvimento social, mais comprometidos com uma pauta da cidadania e mais comprometidos com uma sociedade que se
localiza a partir da equidade, da valorização dos diferentes sujeitos. Não é uma tarefa simples. O Brasil todo está fazendo essa discussão, tanto da inserção curricular da extensão nos cursos, quanto da relação da extensão com a pesquisa. Necessariamente teremos uma outra universidade. Necessariamente queremos uma outra sociedade, mais justa e mais igualitária. Para a gente poder ajudar, então, nesse movimento das universidades, né, como que o senhor avalia que seria esse processo, então, de trazer essa integração da extensão nos diferentes cursos, né, da humanidades, das ciências biológicas, das ciências exatas, porque cada um tem a sua particularidade, a tradição, né, anos com aquela matriz curricular, com aquele encadeamento de disciplinas, e às vezes com algumas atividades extensionistas que nós, né, consideramos como eventos, alguns projetos que dialogam com a realidade dos conceitos aprendidos nas disciplinas, mas como que seria esse movimento, como tem sido, né, na verdade, esse movimento dentro das universidades para possibilitar essa acreditação, que é no mínimo de 10%, né? Então acho que é importante também esclarecer para quem ainda não se debruçou sobre a política de extensão universitária. Exatamente. Primeiro, talvez é interessante a gente perceber que a extensão, ela se assenta em 3 pressupostos metodológicos: aplicar, compartilhar e produzir conhecimento com a comunidade. Ou seja, o que exatamente nós estamos fazendo quando vamos inserir a extensão no currículo? Levar o estudante a esses 3 movimentos: aplicar, compartilhar e produzir. E, ao mesmo tempo, para que a gente consiga levá-lo a essas dinâmicas, é necessário que lancemos mão de estratégias didáticas que nós chamamos de modalidades: cursos, projetos, programas, prestação de serviços e eventos. Obviamente que o que se quer que as universidades desenvolvam são programas estruturantes. E a Lei 13.005, que estabelece o Plano Nacional de Educação, ela vai induzir para que as instituições desenvolvam seus programas estruturantes. Programas consolidados, programas estruturantes, são aqueles que levam a um processo interdisciplinar e são aqueles que organizam essas estratégias didáticas em torno de eixos sistematizados. Então, vou usar um exemplo. O programa relacionado à mulher. Universidade da Mulher, por exemplo, poderíamos ter em várias instituições. É possível que a engenharia, a pedagogia, a saúde trabalhe com as questões do protagonismo da mulher a partir da relação ou da formação de mulheres que vão trabalhar na construção civil, de mulheres que vão trabalhar com tecnologias, de mulheres, da saúde específica das mulheres, e por aí vai. A das mulheres na ciência, né, o debate das mulheres da ciência junto com a comunidade. Então, são programas estruturantes que perpassam todas as áreas de conhecimento. Então, a melhor forma de organizar não é uma ação em que o professor, sozinho, olhe para aquele conteúdo e desenvolva alguma coisa que venha da cabeça dele. Isso tem que estar interfaceado à área de referência e ainda ligado a uma estrutura maior de um programa consolidado, um programa estruturante que possa ser estimulante ou indutor de ações de extensão a partir das estratégias didáticas aqui citadas. Professor Raul, nós já tivemos uma oportunidade, junto com a professora Célia Giachetti, que é a nossa pró-reitora de graduação, para debater o que aqui na Unesp nós estamos chamando de curricularização da extensão universitária. Então, de lá para cá, dessa nossa entrevista de 2021, né, qual a relação que vocês estão estabelecendo entre os cursos de graduação, que estão atualizando os seus projetos políticos pedagógicos, com essa característica estruturante e dialógica que a extensão necessita para ainda mais se firmar como um elemento com a pesquisa e o ensino? Aqui nós sabemos, né, que no movimento nacional se prefere denominar esse movimento muito mais de inserção curricular, né? Mas nós, quando assumimos, isso é janeiro de 2021, o debate estava muito centrado na acreditação, né? Cumprir os 10%. Cumprir os 10%. Então, quando a gente amplia o debate, né, chamando a comunidade a refletir a curricularização, foi uma estratégia. É uma estratégia de colocar a comunidade em movimento e quebrar um pouco aquele paradigma muito engessado, né? Porque o foco central foi a gente pensar a importância da extensão na formação dos nossos alunos, né?
De que modo que essas atividades são extremamente importantes para o profissional que nós queremos formar. Bom, então aí foi se desencadeando um debate muito rico, a comunidade participou intensamente, e o ano passado nós chegamos a fazer 67 reuniões em 3 meses, né, com toda a comunidade, e foi realmente participativo. Agora, o grande desafio na Unesp era como elaborar uma proposta que considerasse uma universidade tão diversa. Nós estamos falando de uma universidade multicamp, espalhadas por todas as regiões do estado de São Paulo, são 24 cidades, e com cursos com histórias muito diferentes, né? Por exemplo, nosso curso das Ciências Farmacêuticas de Araraquara vai fazer o ano que vem 100 anos. E nós temos cursos que têm 10 anos, quer dizer, histórias muito diferentes, experiências muito diversificadas. E eu acho que a comunidade soube encontrar um caminho. Foi realmente uma proposta participativa. A nossa resolução, né, que inclusive foi aprovada por unanimidade nos órgãos centrais, o que isso é um fato que temos que comemorar, né, porque nos nossos colegiados as discussões são acaloradas, disputadas voto no voto. Então, uma proposta aprovada, né, por consenso, realmente é fruto de muita discussão, participação, consulta, e aí o que a gente desenhou leva em conta o que o professor Eldo acabou de dizer. Quer dizer, você tem a experiência didática, que é muito diferenciada, mas ao mesmo tempo essa experiência tem que dialogar, né, com alguns parâmetros gerais e essas modalidades, né? Então você tem programas, projetos, cursos, eventos e a prestação de serviços. Curiosamente, na Unesp, quer dizer, a gente está falando dessa evolução da nossa política de extensão. Um dia alguém vai, ao contar essa história, tentar nos explicar por que nessa universidade nós banalizamos a palavra que se chama projeto. Quando nós chegamos aqui, tudo era projeto. Projeto disso, projeto daquilo, projeto do cursinho, projeto das empresas juniores. E, por exemplo, se deixou de lado programas. E a prestação de serviço é um grande tabu, né? Quer dizer, não se mexia na prestação de serviços. Então, essa foi uma frente de discussão muito importante. Quer dizer, você diversificar, né? Porque muitas vezes o que nós temos em mãos é um belíssimo de um programa, porque o programa envolve ações articuladas e contínuas, né? E que envolve diferentes cursos, né? Então, a gente foi estimulando cada unidade a pensar nesses programas, não só projetos. Então, e tudo isso está sendo desenhado. Nós estamos agora criando inúmeros programas, de cada unidade poderá ter os seus programas, mas a própria Pró-Reitoria também está reformulando os seus programas. Programas que envolvem esses temas que são de grande interesse estratégico para o país, né? A questão da inclusão social, você falou da diversidade, as questões de gênero, uma série de questões que elas têm que estar contempladas nessa nossa agenda. Então, é isso que foi desenhado. Então, a gente conseguiu movimentar essa comunidade, respeitando as especificidades, mas nós temos 34 unidades, 136 cursos com turmas diferentes, né, com essas histórias. Então, o projeto político-pedagógico, cada curso desenhou da forma como ele, né, acha que deve ser, mas ele tem que dialogar com essas estruturas mais gerais. Mas considerando, aí, para terminar, uma dimensão muito importante que eu acho que é onde a gente vai ter que avançar na Unesp, que é a dimensão dialógica. Essa é uma grande questão que está posta para os próximos anos na Unesp, né? Quer dizer, você tem a questão da interdisciplinaridade, acho que é um tema que é mais compreendido, mas eu diria que tem mais uma outra também, que toda a ação extensionista é uma ação transformadora. Então, acho que são esses dois pilares que a gente pretende trabalhar. Quer dizer, a dialógica, né? Quer dizer, como é que a gente troca experiências, né? Quer dizer, a própria universidade aprende também com a comunidade, né? Então, traz para dentro da universidade questões, formas de pensar, que não necessariamente são as acadêmicas, as científicas, né? Quer dizer, é preciso dialogar com tudo isso daí, e de que modo todas essas ações vão impactar, vão transformar a realidade, né?
Acho que são duas características essenciais, né, e que a gente tem trabalhado nesse sentido. E eu acredito que esse movimento vai transformar a universidade e o próprio currículo, né? Então, essa primeira mudança curricular, daqui a 4, 5 anos, eu acho que vai ser no ensino de graduação e depois pode chegar na pós. Já está provocando o debate na pós-graduação e na pró-reitoria de pesquisa, né? Então, eu acho que é um movimento assim, é um momento bastante privilegiado, né? E eu diria, com as mudanças que estão sinalizadas, né, nas instâncias federais, eu acho que tudo isso vem num momento muito bom. Professor Helder, o senhor coordena, né, é presidente desse fórum de pró-reitores de extensão universitária das universidades públicas em todo o país. Gostaria de saber, assim, além desses dois desafios que o Raul trouxe aqui para a realidade da Unesp, né, a questão dialógica, a questão da transformação da realidade, que outros desafios que o senhor tem percebido, além daquilo que você já sinalizou, que é um grande projeto de extensão e não apenas a questão da integração, né, curricular, da extensão nos cursos de graduação? Então, que desafios são esses para que essa política, de fato, ela se concretize, se solidifique e traga, né, essa nova universidade que vocês aqui pontuaram? A Universidade Brasileira ela passou por dois momentos importantíssimos e agora um terceiro momento. O primeiro momento lá no século passado, quando ela precisa se dissociar da igreja. A universidade é laica. O segundo momento com a criação de organismos como o CAPES, CNPq, e isso vai desenvolver lá na década de 60, na década de 70, na década de 80, contratamos pesquisadores, pesquisadoras, a universidade produz pesquisa. E muitos de nós até dobramos, né, torcemos o nariz em função dos indicadores, às vezes muito rígidos da pesquisa, mas sabemos que esta é a função da universidade. E agora ela passa para uma terceira ruptura importantíssima, uma terceira transformação, que a universidade precisa ser extensionista. Para isso, nós temos que vencer, superar algumas concepções enviesadas sobre a própria extensão. Este é um desafio. Superar compreensões daquilo que nós fazemos. Muitos professores, professoras, muitos da nossa comunidade acadêmica têm dificuldade de entender que este movimento que está sendo colocado em função da própria natureza do que é a universidade pública, anunciada lá em 88. E que agora, depois de algumas décadas, vem à tona nessa discussão da inserção curricular. É necessário que nós repensemos os elementos de contratação dos professores e das professoras, porque os elementos de contratação dos profissionais no ensino superior se pauta, às vezes, por um projeto de pesquisa, por uma avaliação didática, mas não necessariamente um projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão. Esse profissional que entra na universidade pública precisa demonstrar que ele tem compromisso e desempenho em extensão. É necessário nós pensarmos questões relativas à promoção, progressão, pontuação na carreira docente em função da inserção, da relação com a extensão. Da mesma forma que é necessário se pensar elementos de financiamento da extensão, a própria abertura da universidade para a comunidade, o professor Raul dizia, precisamos ouvir a comunidade. Para a gente ouvir a comunidade, a gente precisa ter espaços para a comunidade chegar na universidade. Muitas pessoas têm medo de entrar na universidade como se a universidade fosse algo distante delas. Temos que criar fóruns, momentos de partilha, para que, ouvindo a comunidade, a gente saiba qual é o interesse dessa comunidade. Então, são muitos desafios que vai desde a concepção dos nossos professores, das nossas professoras, da nossa comunidade, até mesmo a valorização da comunidade externa dentro do ambiente universitário. Uma universidade mais aberta, uma universidade mais democrática. É isso que nós queremos. Não são desafios simples. Um outro desafio, que o professor Raul dizia, a avaliação e a percepção dessa transformação social. Nós não vamos fazer uma extensão fake. Nós vamos fazer extensão de fato. E professores e professoras foram contratados para a universidade pautada no artigo 17. Ninguém foi enganado. Fomos contratados para fazer ensino, pesquisa e extensão. E esta compreensão temos que ter. Esta é a universidade que está aí colocada. Esta é a universidade que nós optamos para atuar. E essa universidade que nós optamos para atuar precisa valorizar na mesma direção e na mesma horizontalidade as três dimensões constitucionais, sob pena de não existir universidade pública ou de não existir universidade brasileira. Professor Raul,
professor Helder traz aí alguns outros desafios também. Eu queria puxar aqui, antes da gente encerrar a nossa entrevista, né, o papel desses professores, até mesmo dos estudantes, mesmo que talvez eles não vivenciem, né, tão ativamente a universidade por já terem se formado, mas que movimento é esse que a gente tem tido junto com professores, estudantes, aí, coordenadores de curso, claro, mas também junto à comunidade que já participa de alguns dos projetos e programas de extensão? Eu diria que nós estamos tendo um momento de ampliação dos quadros, né? Então, nós temos vários concursos em andamento e nesses novos concursos nós introduzimos a dimensão da extensão. Então, o candidato precisa apresentar um projeto de extensão, né? Quer dizer, ele tem que discutir isso no processo de seleção. Então, nós estamos começando a ter uma nova geração, quer dizer, eu tenho que olhar para esse novo professor que está chegando, a gente quer ter um olhar especial, né? A nossa ideia é criar até editais, quer dizer, o meu primeiro projeto de extensão, né? E valorizar esse jovem que está chegando, ele já vai entrar, né, dentro de uma outra concepção. Ao mesmo tempo, a gente tem que valorizar, e eu tenho um olhar assim muito para, eu diria, os grandes guerreiros, os militantes da extensão dentro da Unesp, né? Nós temos vários professores que durante toda a sua carreira lutaram, né, fortemente para que a gente chegasse no patamar que nós estamos. Então, eu estou chamando o professor sênior, né, de extensão. Nós temos professores que já tiveram inúmeros projetos, que coordenam programas e a gente quer valorizar esse professor com toda essa experiência. Então, acho que a gente tem que né, considerar essa diversidade de situações que nós estamos, mas eu queria aproveitar nesse momento para mostrar também a importância da dimensão da cultura. Eu acredito que através das ações culturais a gente tem uma porta de entrada para esse cidadão que não se sente convidado a entrar dentro da nossa universidade, né? Então, essa concepção da democracia cultural, quer dizer, que permeia a política cultural das pró-reitorias de extensão e cultura brasileiras, né? Quer dizer, quando a gente está falando da cultura, não estamos falando da cultura do espetáculo, dos grandes eventos, né? Mas é uma concepção de que todos nós somos produtores culturais, protagonistas, né, dessa dimensão. E eu acho que através dessas atividades você abre a universidade para os diferentes, para a pluralidade de expressões, né? E com isso fortalece essa outra agenda da extensão. Então eu acho que o Brasil conseguiu, né, com todo esse processo, amadurecer toda essa concepção, né? Isso foi um processo coletivo, né? A ForProEx é um espaço de construção coletiva, né? É muito rico assim, de elaboração, de refinamento dessa concepção, que é uma concepção acadêmica, mas ela é pedagógica, né? Ela é didática, ela tem todas essas dimensões, uma compreensão, né, do que é o cidadão, o que é o aprendiz, o que é o papel do professor, né? Então eu acho que nós temos todos esses, um amadurecimento, né, que é fruto de avanços, recursos, muito sofrimento, né? Muita discriminação que existiu em torno de tudo isso, mas eu acho que se acumulou forças, né? E a gente vê na Unesp uma vontade muito grande da comunidade participar. Eu acho que a gente sentiu na elaboração dessa resolução, quando a gente procurou construir, né, de baixo para cima, com a participação, veio a resposta da comunidade. Então eu acho que a gente tem, né, tudo para avançar muito. E como eu disse, que a Unesp, né, participe mais ativamente do ForProEx, e para nós é uma honra ter aqui o professor Helder com a gente fazendo esse debate. Professor Helder, né, assim, a questão dessa dimensão da cultura que o professor Raul, né, trouxe lá no começo da nossa conversa, agora no final também, né, para o ForProEx, como que essa dimensão cultural dentro, né, das pró-reitorias, né, vem sendo executada e firmando ainda mais esse caráter dialógico e participativo que é fundamental para a comunidade. A cultura ela é um amálgama do ensino da pesquisa e da extensão. E como amálgama, ela perpassa todas essas linhas. No campo da extensão, ela é uma área temática, mas ela não é só uma área temática, porque ela ela democratiza a participação da comunidade
dentro da própria vida universitária, nessa dimensão que o professor Raul dizia. Nós não estamos falando de uma linha ou uma linguagem específica. Não estamos falando apenas da cultura erudita, sem excluí-la, mas nós estamos considerando a cultura como as muitas manifestações humanas, simbólicas, materiais e imateriais. E nesse sentido, as pró-reitorias, boa parte das pró-reitorias no país, elas têm, de extensão, elas têm também esta outra ligação com a cultura. Entendendo a cultura naquilo que é extensão em cultura, a cultura como elemento que abre as portas da universidade, mas também entendendo a cultura a partir das práticas estudantis dentro da própria universidade, na multiplicidade cultural que se pode valorizar. Que não depende da extensão. Isso. Por isso que as pró-reitorias são chamadas de pró-reitoria de extensão e cultura. Foi criado há pouco um fórum chamado Fórum de Cultura, FORCULT, de gestores de cultura, para que pensemos outros elementos, para que pensemos os espaços museais, para que pensemos a estrutura dos equipamentos culturais, os corpos artísticos nas universidades, como que esses corpos artísticos dialogam e induzem outros corpos artísticos da nossa comunidade na relação com a extensão, na relação com a pesquisa e dentro de uma formação mais ampliada, mais arejada do nosso estudante, da nossa estudante a partir de suas próprias práticas culturais, o que eu chamei há pouco tempo atrás de pertencimento. O estudante se sente pertencente àquele lugar se ele se identificar com aquele lugar a partir da cultura, mas aquela cultura tem que estar presente naquele espaço. E a cultura, então, é uma dimensão fundamental que vai amalgamar a relação da extensão com a pesquisa e com o ensino. Para a gente pensar, então, esse estudante, o futuro profissional, que mensagem final vocês gostariam de deixar, né, a partir desse vínculo da extensão, com a cultura, com a nossa pesquisa e com o nosso ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação? Nós precisamos pensar uma outra universidade. Nós precisamos desejar uma outra sociedade. E para a gente construir uma outra sociedade, seria muito importante que a universidade pública e toda essa sociedade compreendesse a importância do que é o conhecimento articulado com a própria sociedade, com outros agentes sociais. A transformação social ela não pode ser um medo da universidade, ela não pode ser um medo dos nossos professores, das nossas professoras, da nossa comunidade. Ela tende a nos libertar, ela tende a emancipar. Então, se eu posso dizer uma mensagem final, é que construamos uma nova sociedade. Uma sociedade mais justa, mais equitativa, uma sociedade que consiga se perceber, se enxergar a partir de um conhecimento que liberta, não que engessa. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Professor Raul? Eu gostaria de me dirigir aos professores, né, de graduação que vão trabalhar com o primeiro ano em 2023. Né? Ainda hoje nós estávamos planejando, nós pretendemos convidá-los, né, antes de acabar o ano, em dezembro, nós faremos uma grande reunião. A gente calcula aproximadamente 300 professores que vão estar envolvidos com atividades didáticas, a sala de aula lá no começo de 2023, e convidá-los para a gente primeiro comemorar. Nós temos que comemorar o fato assim, de nós daremos um grande passo ano que vem, no sentido de operacionalizar essa proposta, levar para a sala de aula, né? E nós queremos aqui da reitoria estar muito próximos de vocês para a gente planejar essas atividades, porque nós vamos receber os alunos, né, os calouros, os novos alunos da nossa universidade de 2023, no primeiro ano, pela primeira vez com uma disciplina com todas essas características que nós falamos. Então, nós estamos assim muito animados e queremos assim, estar juntos de vocês para que a gente tenha um belo início de atividades em 2023. Professor Raul, professor Helder, agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigado. O Unesp em Debate fica por aqui. Acompanhe as demais informações da universidade em nossa programação e mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.